Hoje no Roberta Lara Apresenta nós vamos entrevistar o Dr. Mário Battisti, um grande amigo meu, amigo de longa data, um especialista, terapeuta ocupacional, que vai falar para a gente sobre os conflitos, os medos e como a gente pode se comportar diante de toda essa questão que envolve a pandemia do Covid-19. Não perca, fica de olho. Eu queria agradecer especialmente ao nosso patrocinador, o Grupo Marge. Agradeço muito a oportunidade da gente estar passando para vocês entrevistas tão interessantes com pessoas tão incríveis. Fica de olho. Bom, eu estou aqui hoje no Roberta Lara Apresenta, mas esse é um dos Roberta Lara Apresenta, diríamos assim, muito emotivo para mim, porque eu estou com uma das pessoas assim que eu mais admiro dentro da área profissional dele. E não só isso, mas admiro como pessoa, e eu sempre costumo brincar que se eu deslanchei, diríamos assim, com consultório em nutrição, foi por causa dele. Eu sempre brinco isso com ele e é a pura verdade. Então eu tenho o prazer de apresentar hoje o Dr. Mário Battisti, terapeuta ocupacional, que veio para conversar com a gente um assunto extremamente significativo, que é a questão da pandemia, mas mais importante que isso, é como a gente pode tentar se equilibrar num contexto como esse, o que não está fácil. Muito obrigada pela presença, Mário. Eu agradeço muito, muito, muito a todos que estão aqui, lembrando que nós estamos sem a utilização da máscara, porque nós precisamos falar e nos comunicar com o público, mas que toda a produção da gente está com máscara, tomando todos os cuidados necessários, segundo as informações da OMS. Mário, eu queria aproveitar o máximo de tempo com você. Eu sempre brinco que tem convidados que eu ficaria, assim, fase 1, 2, 3, 4 das entrevistas, acho que a gente tem conteúdo para isso. Mas eu queria primeiro que você dissesse um pouquinho para as pessoas, um pouquinho da sua história. Como é que você foi para a terapia ocupacional? Okay. Bom, primeiro quero te agradecer pelo convite, é uma alegria estar aqui, né? É uma amizade de longa data que nós temos, né? E é uma satisfação ter visto também seu progresso profissional ao longo desses anos, que é majestoso, tá bom? Obrigada. Eu comecei muito cedo lá, interessado no aspecto da terapia ocupacional por conta eu tinha uma irmã mais nova que eu, que nasceu com paralisia cerebral, e eu de pequeno já acompanhava essa irmã na CD, ia com ela participar das atividades, porque ela não gostava de ficar com os terapeutas se não tivesse a presença de alguém da família. Como ela era muito afeiçoada a mim e eu também afeiçoado a ela, então eu ficava com ela nas terapias. E nessa eu conheci uma terapeuta ocupacional, a Vanira Tila, ela é terapeuta ocupacional até hoje na cidade de São Paulo, e a quem eu gostaria de homenagear, que é a mentora da minha opção pela profissão, né? E acreditava, então, que quando eu me formasse, poderia ajudar essa irmã e outras crianças que tinham problema, que era a paralisia cerebral. Mas, ao me formar, diferentemente do que eu imaginava no tempo da faculdade, as opções que haviam de trabalho, e principalmente aqui no caso de Itu, a opção que teve de trabalho foi na área de saúde mental. Eu vim trabalhar com o Dr. Sebastião de Moraes, você se recorda dele, muito, né? O grande ícone da saúde coletiva brasileira, né? Vim trabalhar com ele e até nos encontramos numa época lá na Vila Vicentina, você também fazia um trabalho, né? É verdade. De apoio na Vila Vicentina, eu também fazia esse trabalho e comecei a me dedicar à saúde mental para montar aqui em Itu um ambulatório de saúde mental juntamente com outros profissionais de saúde, né? Bom, daí que a opção inicial se transformou nessa opção, a principal foi essa secundária que resultou desse encontro, né? Então, com a saúde coletiva, a saúde mental, Dr. Sebastião de Moraes e tantos outros colegas que na época participavam desse processo. A partir daí me interessei, me apaixonei pela área de saúde mental, né? E aí se vão 34 anos de formado, acho que mais de 36 mil horas de clínica, né, de voo, já dá para dirigir um Boeing dentro da clínica, em termos de hora de voo, né? Então, um pouquinho da minha história é isso, quer dizer, uma dedicação de todos esses anos à saúde mental, em razão dessa inserção na saúde coletiva
através do Dr. Sebastião de Moraes. Quando o Mário está falando assim, eu já falo Mário porque é um amigo de época antiga, né? E a gente não tem nem por que esconder isso, né? Quando ele fala, esse conhecimento aqui são 30 anos. 30. Essa história que você está contando são há 30 anos atrás. Né? Então ainda bem que a gente está igual, né, Mário? Nossa, até melhor. O meu cabelo deu uma desbotadinha, mas tá tudo maravilhoso. Mas assim, o profissional de terapia ocupacional, porque você é uma pessoa que inspira, né? E eu vejo que você tem assim um trabalho sempre muito árduo com comunidade e tudo mais. O que você explica que o terapeuta ocupacional pode fazer? Eu acho que você teve uma coisa muito ampla dentro da sua profissão. Mas para que as pessoas que estão nos assistindo entendam um pouquinho mais, você já explicou bem a questão da sua irmã, eu me lembro disso, né? Mas na terapia ocupacional, hoje, aonde você acha que o profissional exerce esse talento? A terapia ocupacional é uma profissão aí centenária, né? Acho que há 2 anos atrás, aproximadamente, nós completamos 100 anos do exercício da profissão. Na Europa, ela foi muito voltada à área de saúde mental e nos Estados Unidos, pós-guerra, pós-Primeira Guerra, muito voltada à reabilitação física. Então, sempre essas duas visões pulsando dentro da terapia ocupacional, que são alguns voltados mais à área de saúde mental e outros à área da reabilitação física. Mais recentemente, a área social, cultural e educacional também. Bom, o que eu poderia explicar assim, na fundação, nos fundamentos filosóficos da terapia ocupacional, o Adolf Meyer, que é um dos representantes dessa base filosófica, né, ele aponta que onde há uma doença ocupacional, onde há uma disfunção ocupacional, se requer uma terapia ocupacional, uma terapia voltada ao desempenho, né? Diz ele também que, enquanto o imaginário não tem limite, o desempenho é o limite para o nosso imaginário. É lá na hora que nós desempenhamos algo é que nós nos defrontamos com a realidade da nossa vida. Meu corpo, o meu ambiente, as coisas que estão ao meu entorno, é lá naquela realidade do desempenho que realmente eu vou verificar. Vou exatamente me deparar com essa realidade. E todos nós, de alguma maneira ou de outra, precisamos de dominar o ambiente, dominar nossas próprias habilidades, dominar nossas capacidades para podermos nos adaptar à realidade que nós vivemos. E é isso que nós chamamos de áreas de domínio ocupacional. Então, eu vou dominar a aprendizagem, a aplicação do conhecimento para poder viver, eu tenho que dominar a mobilidade para poder viver, né? Desde o ato de ficar em pé, do ato de sentar, até pegar um ônibus, até me envolver com o ato de dirigir um automóvel, né? Depois eu tenho a questão do autocuidado, que envolve eu tenho que dominar o autocuidado. Sem o autocuidado, eu posso perecer diante do mundo, né? Tenho que dominar o cuidado com o entorno, né? Com as coisas que estão ao meu entorno. O cuidado com as relações pessoais e o cuidado e o domínio especificamente, né, adaptativo que a gente tem que ter, que são chamados, para nós, terapeutas ocupacionais, de domínio ocupacional, o domínio das grandes áreas da vida, como trabalho, lazer, educação. Bom, sem esses domínios, eu não consigo me adaptar no mundo. E esses domínios podem também ser fonte de prazer, de felicidade, mas o sofrimento, conflito, ou conflito, né? Daí que o terapeuta ocupacional é meio que, vamos dizer, herdeiro da faculdade de uma ideia de adaptar-se nesses domínios ocupacionais baseado no sofrimento, né? Não poderia ser diferente. Aquilo que está dando certo, aquilo que corre bem, nos diz respeito, né? É só quando esses domínios estão sendo fonte de algum sofrimento, é que se requer, então, a presença de um terapeuta ocupacional, como de outros profissionais, né? Então, a terapia ocupacional seria exatamente uma resposta terapêutica ao sofrimento do indivíduo em face da sua dificuldade de se adaptar, seja ela na mobilidade, na aprendizagem de conhecimento, no autocuidado, no cuidado com o entorno, nas relações aí tem uma gama, aí nós vamos pegando uma gama de coisas, né, para poder representar.
Então, seria isso, a terapia ocupacional, quando se requer um terapeuta ocupacional, portanto, quando há um sofrimento Sim. no domínio dessas áreas adaptativas da vida. Aliás, é o que a gente mais tem, né, Mário? Isso. Certo? Então, assim, eu queria aproveitar a presença do Dr. Mário aqui, porque nós estamos passando uma pandemia, não só pandemia no sentido do Covid-19, mas uma pandemia mental, né? Um pandemônio, na verdade, né? Acho que é para a gente dizer bem. Então, eu queria que você pudesse passar para as pessoas assim, né, Mário? Eu tenho uma irmã que ela é muito interessante também nesses comentários. Como professora universitária, ela sempre brinca que a gente está passando por uma situação de darwinismo, né? Seleção natural, quem é que vai resistir a esse processo todo? E você falou isso sobre adaptação, né? De repente, puxou o tapete. A gente estava andando de um jeito, que também não estamos falando que é o jeito correto, né? A gente sabe que existem muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas cada um tinha uma rotina que queria para si, né? E de repente veio uma mudança imensa. Eu acredito que você deve estar recebendo muitas pessoas. Você já falou de sofrimento, conflito, cada um está tentando se organizar de alguma maneira. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Né? Como é que você está vendo isso? Né? Como é que está a sua posição como terapeuta ocupacional em relação a essa situação? Então, vou fazer uma metáfora que é de um terapeuta ocupacional canadense de ascensão japonesa, né? E que parece muito interessante. Ele chama modelo Kawa, ele compara a vida, o fluxo da vida como o fluxo de um rio, né? Então, a nossa vida é como um fluxo de um rio, e o rio vai da nascente, que é uma nascente muito pequena, se tornando caudaloso, porque ele vai acumulando, né? E vai encontrando barreiras no meio do caminho, e essas barreiras são formadas tanto por a terra ou areia que vem junto com esse fluxo de água, como galhos, troncos, pedras, né? Curvas que vão embarreirando nossas vidas, e essas barreiras, quando elas impedem por demais esse fluxo vital, esse fluxo natural, você tem um represamento de energia. E esse represamento de energia, aí fazendo um paralelo com o Freud, bem aquilo que o Freud falava, que frustração não é eu ter feito alguma coisa e não ter dado errado, e ter dado errado, frustração é eu não poder realizar algo, né? Então, quando os fluxos vitais, né, da vida da gente vão sendo embarreirados, não só por aquelas questões que são próprias da nossa existência, mas agora no caso de uma pandemia, onde todos veem seu fluxo natural interrompido simultaneamente, coletivo. Nós temos um acúmulo de energia, um acúmulo de frustração, né? Um acúmulo de, vamos dizer, de perda do domínio da mobilidade, perda do domínio do autocuidado, muitas vezes, né? Porque a gente deixa de frequentar os espaços de autocuidado. Do controle, né? Do controle. Das relações, porque o domínio das relações ficam também estremecidas. Então, nós temos aí todas essas áreas que são tão caras para a gente, adaptativas, sendo violadas de alguma forma, né? Ou para uns mais, para outros menos. E, inevitavelmente, gerando esse sofrimento que nós estamos vendo e acumulando essa frustração, que é a impossibilidade de realizar aquilo que nós tanto desenvolvemos no nosso esquema corporal, cognitivo, psíquico, ao longo dos anos para realizarmos. Trabalhar, amar, rir, criar filhos, sair, que sai dessa obrigações criação, que nós temos no dia a dia, entendeu? Exatamente. Então nós temos frustradas essas atividades, sejam elas boas, da rotina que nós adoramos realizar, sejam até aquelas que a gente achava anteriormente, digamos, que nos geravam fadiga, ou que nos geravam desânimo, exaustiva, e nós estamos até com saudade delas, né? A gente está com saudade disso, até dos pesares da vida, né? Então, por quê? Porque nós estamos, na verdade, sem a liberdade, sem a opção, né? E essa liberdade não é só imposta, é porque nós também tomamos consciência de que a total liberdade agora é mais ofensiva do que a restrição, né?
nós também sentimos o peso do que é não ter a liberdade de sair de A e ir para B. Né? E então, nem saber onde está esse B e quando esse B estará, exatamente. Né? Que vem aí toda a nossa resignação. Né? E aí, meu filho trabalha no GRAAC em São Paulo. Nessa semana que passou, ele postou no Facebook, e eu achei muito bonita a mensagem, porque ele falou assim, entrando para trabalhar com crianças que há muito tempo já sabem o que é resiliência. Né? Então, quando a gente pensa que a gente está enfrentando uma coisa por demais de difícil, nós temos que lembrar que tem muitas pessoas que conhecem muito bem o que é essa impossibilidade de se mover, essa impossibilidade de realizar algo, né? essa represamento do fluxo natural, Sim. do fluxo de vida. Dos nossos interesses. Dos interesses. Lá as crianças do GRAAC, todas resilientes, torcendo por dias melhores Sim. e acreditando nesses dias melhores. Né? Olha que coisa bonita que o Dr. Mário falou aqui pra gente. Aliás, eu quero sempre comentar que o Mário tem 3 filhos e 3 filhos muito bem formados, né? Eu sei que um é médico, dentista, a outra foi até aluna da minha irmã, dentista, e o outro é de tecnologia de informação. É isso aí, o Mário e a Bia souberam dar aí um cuidado especial a isso. Mas falando sobre isso um pouquinho ainda, que eu acho que é um gancho importante, né? Talvez esses medos, e eu tenho pensado, eu particularmente tenho pensado sobre isso, refletido sobre isso, né? Eu acho que esses medos e angústias que a gente tem acrescentado e vindo muito, porque é o que você disse, né? De repente a gente foi cortado de fazer aquilo que a gente queria amanhã. A gente tem muito isso, né? Amanhã eu vou fazer tal coisa, agenda, né? E você falou das crianças e dessa situação toda. Parece que tem até um lado bom, né, Mário? Talvez a gente estamos compreendendo, por exemplo, diminuir o valor que a gente dava para algumas coisas de maneira muito forte e acrescentando valor às outras. Você acredita que isso é um processo de transformação? Acho que é o melhor, a visão mais otimista que nós devemos ter sobre a nossa natureza humana, né? Porque como é uma pandemia, envolve todo um planeta, né? Que não só deixou de ter mais acidentes de automóveis, né? Deixou de poluir mais o ambiente, mas deixou também as guerras de lado. Então veja só que interessante, né? Quer dizer, o lado mais otimista do ser humano vem e o toma assim, no sentido de que nós podemos, pela própria experiência, não é mais uma questão filosófica, nós estamos vivendo uma experiência concreta de desempenho mesmo, né, dentro da vida, do que nós devemos fazer e como nós devemos pensar o nosso mundo para o futuro, né? Talvez um mundo com menos poluição, um mundo com mais mobilidade corporal, né? Um mundo com mais encontros de pessoas, né? E um mundo com menos conflitos, né? Embora, mesmo em meio à pandemia, nós vemos alguns conflitos, mas de natureza menos belicosa, como nós víamos anteriormente. Ou, por outro lado, estamos menos focados nisso, né? Nesse momento. Essa é a visão mais otimista, quer dizer, como a criança lá do GRAAC, metaforicamente falando, né? Que não sabe o dia e a hora que vai ter alta, não sabe o dia e a hora que vai ter resolvida o seu adoecimento, não sabe se prevalecerá essa existência ou não, mas ela espera esses dias com um sorriso, com alegria, sendo adaptada, motivada àquela realidade, né? E os pais e responsáveis também juntos. Já entraram nesse processo de compreensão de que vamos lutar pelo que vem amanhã, mesmo lidando com o incerto. Exatamente. A fé. Essa é uma parte, a fé, que ela é importante para nos mover, né? Porque a fé não é ciência. Sim. A fé é uma questão de hierarquia de valor, mas ela é fundamental até para a imunidade, né? Vamos dizer assim. Mas o mais importante disso é modular agora essas experiências todas, né? É isso que você falou, ó. Isso é mais ou menos importante, o que de fato é importante dentro da existência, né? Então, essa modulação também é uma coisa da qual nós devemos nos ocupar
concretamente e até filosoficamente para podermos pensar o nosso amanhã. Bom, essa entrevista está maravilhosa, mas, né, infelizmente a gente tem que ir finalizando, e eu sempre falo que eu falo muito, acho que eu tenho pouco tempo, e eu trago gente que fala muito bem, então tem toda essa questão. Uma vez eu fui ao seu consultório, fui sua paciente, né, já deixei claro aqui, que eu sempre achei... Você está falando. Estou falando. Que em termos de missão, eu sempre achei que os profissionais, principalmente da área da saúde, eles têm alguns legados, né? E eu sempre quis trabalhar muito o meu. E precisei muito de você. Muito. Você me ajudou muito. E aí, assim, teve um exercício que o Mário falou assim para mim, me colocou de pé, nunca vou esquecer isso. Roberta, para que direção que você quer olhar? Porque eu tinha os meus conflitos também, né? Não era de tudo era novo para mim, sofri bastante nesse início, né? E tinha que me adaptar de alguma forma. E ele me fez um seguinte exercício que ele falou assim, que direção você quer, de olhos fechados, que direção você quer olhar, né? E eu olhei para trás. E aí você falou assim, opa, de lado ainda seria melhor, o ideal seria para frente, mas para trás não. Então, pensando nisso, né? Eu queria que... Eu sempre achei você uma pessoa muito altruísta, né? E com todas as suas coisas, com toda a sua vida, com seus pacientes, com os resultados que eu já vi e com o meu resultado, porque eu senti, né? Então, eu queria que você pudesse passar uma mensagem para quem está nos assistindo, porque a gente, como você mesmo disse, a resiliência, a resignação, a gente não sabe até quando vai isso, mas a gente acredita que os tempos serão melhores desde que a gente possa trabalhar isso em cada um de nós, né? Então, o seu fluxo do rio, ou a sua ideia, ou qual a sua mensagem para quem está nos ouvindo? Então, aí, tomando como essa questão do olhar para trás, não que o olhar para trás não tenha seu valor, óbvio, a gente deve olhar para trás, rever a nossa história e tal, né? Mas para que direção nós vamos tomar, né? Ela é importante. Essa é uma questão shakespeariana, né? Porque em Hamlet mesmo, lá há esse momento que é o velho ser ou não ser, eis a questão, né? Ele diz, ou eu olho para o passado e fico pálido diante das setas do ontem, né? Sempre sendo flechado pelo que aconteceu, ou eu me lanço ao empreendedorismo do futuro, às coisas que estão por vir, né? Daí ele diz assim, ser ou não ser, eis a questão, né? Quer dizer, é aí que vem essa questão shakespeariana que hoje, do ponto de vista até, se a gente fosse ver do ponto de vista psicanalítico, seria a grande questão da humanidade. E agora, mais do que nunca, vem a pergunta, né? Que tipo de ser nós queremos ser? Que tipo de ser humano? Que forma de existir nós queremos atrair para nós, né? E diz ainda ali em uma parte do texto, porque palavras são palavras, nada mais do que palavras, se a gente não der sentido àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente diz, ou como a gente quer ser. E diz ainda, porque no final, se palavras forem só palavras, nada mais do que palavras, o resto é silêncio, né? Então, como a gente está vivendo um momento entre pulsões várias, de vários sentimentos, eu vejo as pessoas ao mesmo tempo com medo, né? Ao mesmo tempo com um alto nível de solidariedade, né? Com uma sensação de querer ajudar muito grande, com, ao mesmo tempo, uma sensação de repulsa, ao mesmo tempo, inevitável. Sim. E esses são sentimentos humanos, não tem nada de equivocado, com culpa por conta disso, ao mesmo tempo, né? A gente faz uma mistura de sentimentos, mas natural, a culpa é um componente, né, da mente humana. Ao mesmo tempo, com raiva, muitas pessoas irritadas, né? Então, quer dizer, vários sentimentos, né, compondo essa sinfonia, que é esse momento que a gente poderia chamar de uma sinfonia pandêmica, né? Bom, eu diria assim que se tudo tem sentido, se tudo puder ter um sentido, não é a raiva pela raiva, não é a culpa pela culpa, não são as coisas em si, só fechadas em si mesmo, mas se as coisas puderem ter um sentido, então a solidariedade tem um sentido, a culpa tem um sentido, o medo, a repulsa com um determinado sentido, nós estamos ainda dentro do arcabouço mais humano do que nós somos, né? Então até a morte, que está meio às vezes banalizada nos números, né?
ou às vezes está na melancolia, ou naquela projeção que a gente faz quando vê a pessoa contando que perdeu um parente, alguém nesse momento, não ter tanto esse temor da morte, mas respeitar a morte nesse instante é fundamental. Como uma coisa natural. Natural e mais. É lógico que ela é dramática, mas ela tem um significado. Nenhuma pessoa que está morrendo nesse instante pode ser ser pensada como alguma coisa, um ser com um significado para o mundo. Tem significado para alguém, tem significado para uma pessoa, continuar tendo por muito tempo. Então, apesar das mortes, as pessoas não morrem. Isso aí é uma coisa linda, assim, né, da gente ouvir. Acalma o nosso coração. Para a gente saber que todos nós vamos deixar um sentido para a existência, e para quem a gente convive. Então, ao invés da gente evitar a ideia da morte, ou vê-la só como uma coisa sensacionalista, mas olhar a morte como aquilo que dá sentido efetivamente às nossas vidas. É por isso que nós estamos valorizando tanto a vida. É porque nós estamos vendo tanto sofrimento. Bom, eu acho que a gente encerra esse Roberta Lara Apresenta. Lógico que eu gostaria de dar um super abraço nesse meu amigo antigo, que eu falei que nós vamos marcar esse abraço, né? E eu estou muito agradecida da sua presença, a sua palavra é uma bênção para a gente, é um bálsamo. E a gente encerra esse Roberta Lara agradecendo ao Dr. Mário e entendendo que a gente acredita que tudo vai passar e cada um de nós com a nossa experiência e o mais importante que ele disse aqui claramente, né? Vamos entender o fluxo dos nossos rios e tirar as melhores impressões de tudo isso, né? Muito obrigada. Obrigado a você.